Boa tarde com o Senhor Jesus Cristo, a todos que estão assistindo, que vão assistir essa pequena leitura da palavra de Deus, mas que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar, possa ajudar, possa nos conceder o entendimento segundo a sua vontade, segundo as Escrituras, segundo os ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus venha abrir o entendimento de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que vai nos acompanhar através das Sagradas Escrituras. Uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite. Que Deus abra o nosso entendimento. Bom, hoje eu vou estar lendo 2 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4, onde está dizendo assim: extrema corrupção dos últimos tempos. Corrupção. No versículo 1 está dizendo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias, nos tempos finais, no último tempo, né? Nos últimos dias. Dias finais. No versículo 2 fala assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Nos últimos tempos já está havendo esse tipo de pessoas que eu acabei de ler para vocês. No versículo 3 fala assim: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Será que nos dias que estamos vivendo agora, nesse momento, já existe pessoas assim, meus irmãos? Lógico, tem pessoas assim cruéis, pessoas terríveis. Nós estamos vendo, cumprindo as profecias das Escrituras, dos profetas verdadeiro bíblico. Quando eu falo verdadeiro é porque são bíblicos. São os profetas da Bíblia. São os profetas que profetizaram, assim diz o Senhor, e 100% se cumpriu das suas profecias. Bom, vamos continuar. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Hoje são mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus. Tá difícil de nós compreender e enxergar isso, meus irmãos. Estamos vendo no tempo de hoje, agora, se cumprindo isso aqui? Lógico que estamos. No versículo 5 fala assim: tendo aparência de piedade. Olha só, meus irmãos. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afastai-te. Desses fica distante, meus irmãos. São homens que não temem a Deus, aparência de piedosos, mas não obedecem à palavra de Deus. Estão com a mente cauterizada. Estão falando coisas que a Bíblia não diz e dizendo que é assim diz o Senhor. Quando você põe à prova esses camaradas, eles não passam pelo filtro da palavra.
A Bíblia está mandando nós ficar distante dessas pessoas. Fique com os ensinamentos da Bíblia. Não importa por belo e inteligente que seja o camarada. Se ele não passar por essa velha Bíblia aqui, não creia. Se ele não tiver sustentação na palavra dos profetas e dos apóstolos, não dê crédito. No versículo 6 fala assim: porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Nunca chega o conhecimento da verdade. Tanto que elas estão aprendendo, as pessoas em geral, né? Não só as mulheres. Tanto que estão aprendendo, tanto que são ensinados por esses camaradas e não chega o conhecimento da verdade. O que será que falta, hein? Falta o Espírito Santo revelar para essas pessoas. Falta essas pessoas abrir o entendimento para Deus poder agir. Falta essas pessoas tirarem a venda dos olhos espiritualmente, escutar Deus falando com elas através da palavra, não através de profetas, não através que um camarada vem trazer revelação novas. Não, isso aí nós já se livramos. Isso aí nós já sabe que não tem sustentação na Bíblia. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, é uma pessoa temente ao Deus eterno, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Deus dos profetas, ao Deus dos apóstolos, ao Deus que enviou o seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, para dar a vida no Calvário, para que nós tenhamos vida e vida eterna através dele, que derramou aquele sangue. Se você é temente a esse Deus, você vai querer ter mais comunhão com ele, você vai querer aprender dele, então você vai ler a Escritura, vai ler a sua palavra, vai ler a Bíblia. Você não vai escutar qualquer tipo de pessoas que ensinam. Você vai colocar à prova esse camarada. Ah, mas ele é pastor, ele tem aparência de sério, ele é sério, ele está engravatado, está de terno. Esse camarada ali não come não, ele é santo. Tem muita gente que pensa isso. Meu amigo, minha amiga, ele é sujeito a erro, ele é igual eu. Agora, o Senhor Jesus Cristo, não. Esse é perfeito, foi perfeito, é perfeito e será perfeito eternamente. Põe sua confiança em Deus. Põe sua confiança na palavra. Não confie porque o pastor está falando que ele é 100% certo. Não confie na conversinha dele de piedoso, não. Confie em Cristo. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A partir do momento que você lê as Escrituras, que você orar, que você se consagrar, que você pôr esses camaradas à prova, você vai ver que eles não passam pelo filtro da palavra. Pode deixar eles falarem o que quiserem. Não tenha medo de colocar à prova esses camaradas. Não tenha medo, não tema. Não tema. Creia em Jesus Cristo. Creia na sua palavra. Versículo 7 fala que aprende sempre e nunca pode chegar a conhecimento da verdade. Aí no 8 fala assim: e como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbios quanto à fé. Janes e Jambres botaram quem aprova a Moisés. Aí hoje o camarada diz que esses dois camaradas aqui
somos nós que estamos pregando o evangelho. Não, não é não. Nós estamos com a verdade, estamos com o evangelho. Estamos com Cristo e os apóstolos. Estamos com Cristo e os profetas verdadeiros bíblicos, que falavam assim, diz o Senhor, e se cumpria. Eu desafio qualquer um de vocês, que até estão se incomodando um pouco. Vocês sabem com o que eu estou falando. Com o jeito de eu falar, que os profetas falaram assim, diz o Senhor, e se cumpriram. Eu desafio vocês, me dar uma escritura, que um dos profetas verdadeiros de Deus falou e não se cumpriu. Eu desafio para vocês provarem perante a palavra de Deus. A Bíblia diz, Paulo subia todos os sábados nas sinagogas dos judeus para discutir com eles sobre o evangelho, sobre a palavra de Deus. O apóstolo Paulo subia na sinagoga dos judeus todos os sábados. Por que esses camaradas não querem ser desafiados hoje? Não tem algo estranho? Paulo era desafiado toda hora. Os apóstolos eram colocados à prova. Por que esses camaradas não são colocados à prova? O judeu colocava Paulo à prova toda hora para ver se Paulo estava falando segundo a palavra ou não. Paulo não se incomodava. Paulo subia lá tranquilamente. Ia discutir com eles sobre a palavra de Deus. Não é estranho quando você questiona um camarada sobre as escrituras, sobre um versículo bíblico, sobre um capítulo, e o camarada foge, sai fora? É estranho isso. Eu, sinceramente, eu não creio muito nessas pessoas não, que fogem das escrituras, que tentam colocar, ludibriar as pessoas com palavra, com ensinamento humano e sai da palavra de Deus. Sai da palavra de Deus. Quando você chama para discutir sobre determinados assuntos, sobre versículo, sobre capítulo, sobre profecia que não se cumpriram, você vê o camarada fugindo, saindo fora, argumentando algo que não está nas escrituras, meu irmão. Argumentando algo que não tem base bíblica. Olha, a única verdade que nós temos é Jesus Cristo ressuscitado e que a salvação é através dele, só por ele. Quando decidimos, foi Deus que nos mostrou, decidimos ficar com a palavra, com a Bíblia e com os ensinamentos de Cristo, só com ele e mais ninguém, é porque tinha algo estranho. Tinha, não tem. Agora, os irmãos que são sinceros, são verdadeiros, vão colocar esses ensinamentos à prova. Quem quer que seja. Meu irmão, minha irmã, não seja mais enganado. São tanta corrupção, tanta enrolação, tanta enganação, tanta mentira e caindo por terra. A palavra de Deus, ela não vai e volta vazia, não. A palavra de Deus não nos deixa órfãos. Ele não falou que não nos deixava órfãos. Ele ia e nos enviaria o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. E é isso que Deus está fazendo. Não se engane que alguém vai responder por você ou por mim. Cada um de nós vai dar conta dos nossos feitos naquele dia diante de Deus. Tudo que você falar, se você estiver seguro nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, nos ensinamentos de Cristo, não baixe a guarda, não tema a homens algum que vem tentando intimidar você com palavras pesadas. Eu conheço pessoas mal informadas, eu conheço pessoas que estão com a mente tão cauterizada, que deseja que a terra se abra para engolir os irmãos que estão pregando o evangelho. São pastores sérios, são irmãos sérios. Então é assim, quando esses camaradas são confrontados com a verdade, eles não têm argumento para se defender, eles usam a estratégia que eles já vêm usando há muito tempo, para essas pessoas se afastarem de quem está pregando a verdade, para essas pessoas
exclusivamente desses ambientes cheio de heresia, cheio de ludibriação na mente, dizendo que são profecias novas, que é uma nova profecia, que é uma nova revelação da Bíblia. Nada disso, meu irmão. Nada disso, minha irmã. Leia a Bíblia Sagrada. Não acredite nesses camaradas. São camaradas que não têm compromisso com a verdade. Porque se tivesse compromisso com a verdade, pregava o Evangelho de Cristo, como os apóstolos pregaram. Pregavam a Bíblia, como foi pregado por todo servo verdadeiro de Deus. Não tentava introduzir ensinamentos que não condiz com as Escrituras. Abra seu olho, abra seu entendimento, busque a presença do Deus eterno. O Espírito Santo não deixa ninguém com dúvida, não deixa ninguém enganado. Jamais Deus vai deixar você enganado se você procurar servir a Deus com sinceridade. Se você está com a palavra de Deus, ainda que você seja morto por a palavra, por a verdade, você viverá. Tenha ânimo, tenha coragem de dizer não para a profecia que não é verdadeira, que não se cumpriu segundo as Escrituras. Diga não para os falsos. Diga não para o falso ensinamento. Confronte, não tenha medo. O apóstolo Paulo confrontou. Não foi só uma vez, não. Foi confrontado e confrontou. Ele subia na sinagoga para discutir com os judeus. São homens sábios. São homens inteligentíssimos. O apóstolo Paulo subia lá para discutir com eles. E era discussão fervorosa. Não era coisinha pequena, não. No que diz respeito à palavra de Deus. Então não tenha medo. Se você está com a palavra, se você está com a Bíblia, confronte esses falsos ensinamentos. Bote à prova. Não tenha medo de cara feia, não, como se diz aí fora. Ponha à prova. Veja se eles estão falando segundo a palavra. Bom, meu irmão, no versículo 9 fala assim: não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu devário, como também foi o daqueles. Não vai avante. A mentira tem perna curta, a gente escuta por aí. A mentira não vai avante. Deus desmascara os falsos, os mentirosos, os enganadores. Deus desmascara através da sua palavra. Isso não é José Ailton que está falando, não. Isso é a palavra de Deus. Põe à prova esses camaradas perante as Escrituras. Quem quer que seja, se não falar de acordo com a palavra, sai fora. Não creia, não acredite. A salvação está em Cristo. A salvação não está em homem. A salvação não está em profeta. A salvação não está em apóstolo. A salvação não está em pastor. A salvação não está em evangelista. A salvação depende de Jesus Cristo ressuscitado. A salvação depende do que Jesus fez no Calvário, derramou o sangue. Todos os apóstolos, todos os profetas, quem quer que seja, depende de Jesus Cristo. Não depende de nenhum desses camaradas aí que dizem. Não, é a Bíblia revelada. A Bíblia revelada está aqui. A Bíblia revelada é Cristo ressuscitado. A Bíblia revelada é o sangue de Cristo que nos purifica. Não precisa ter medo não, meu irmão. A segurança está na palavra. Deuterônio capítulo 18, do 20 ao 22. Se esse profeta falar algo e não se cumprir, não tenha medo. Não tenha medo não, meu irmão. É Deuterônio capítulo 18 que está falando. É a palavra de Deus.
Se o camarada disser, assim diz o Senhor, não tema não. Eles querem botar medo em você. Eles querem te intimidar. Eles acham que com o modo deles falar, deles aplicar os ensinamentos dele, vai esconder as falsas, as heresias, as mentiras. Não vai não. A palavra de Deus revelada é Cristo ressuscitado. Põe à prova esses camaradas. Eu desafio qualquer um de vocês, é vocês mesmos, os pastores que diz que são revelados, dizer que um dos profetas da Bíblia falou assim, diz o Senhor, e não se cumpriu. Venham aqui a público, falam aí na internet. Eu estou pronto para conversar com vocês, que são sábios, inteligentes. Pare de enganar o povo, pare de enganar as ovelhas, o povo que dão lã para vocês, o povo que sustenta vocês, que sustenta suas famílias. Pare de enganar o povo, lê a Bíblia, mostra a palavra de Deus para eles. Vocês sabem que eu estou falando com vocês. Bom, vamos lá. A gente fica bravo quando a gente está com a palavra de Deus, mas não é com rancor, com ignorância, é com amor. Porque a gente vê tantas mentiras, tantas enganação, e os camaradas ainda sustentando coisas que não têm sustentação, não passa pelo crivo da Bíblia. Os camaradas são inteligentes, são intelecto. Quem sou eu para falar com um camarada desse? Mas com a Bíblia eu tenho segurança. Põe à prova esses cabras, como diz lá no Pernambuco, põe esses cabras à prova. Eles são bons para falar diante das ovelhas e não deixar você argumentar, para você não discutir. Você tem que somente crer segundo eles. Não é assim não. Não foi assim que Paulo ensinou não. Não foi assim que Cristo ensinou não. Bota a prova. A Bíblia diz que nós temos que testar os espíritos. Tem que provar. Provar segundo a palavra. Segundo o ensinamento do Eterno. Oh, glória! Vamos lá. Maravilha, né? Isso é maravilhoso, graças a Deus. Agora,